Sabe, quando a gente pensa em religião, geralmente vem à mente um caminho só, um conjunto de regras bem definido, certo? Mas e se uma das maiores e mais antigas tradições do mundo se baseasse na ideia de que existem incontáveis caminhos para a verdade? Vamos mergulhar juntos na filosofia complexa e, olha, fascinante do hinduísmo. Essa citação aqui de um dos textos mais antigos da humanidade, o Rig Veda, já dá o tom de tudo. Ela mostra perfeitamente o espírito do hinduísmo. É uma tradição que lida muito bem com o mistério, que abraça essa profundidade filosófica desde o comecinho. Então, a grande sacada é a seguinte: o hinduísmo não é uma filosofia única, mas sim o que a gente pode chamar de um sistema de absorção. Pensa numa estrutura gigante que acolhe uma variedade imensa de ideias, permitindo que muitas verdades diferentes existam juntas, no mesmo lugar. Para a gente entender como essa estrutura funciona, vamos explorar 4 pontos principais: as histórias da criação e os deuses, as crenças centrais sobre vida e destino, as formas de adoração e, por fim, como essa filosofia continua tão relevante hoje em dia. E tudo começa, claro, com as histórias. No hinduísmo, os mitos não são só contos antigos, não. Eles são a base, o alicerce onde as crenças, os rituais e toda a visão de mundo são construídos. Uma das histórias de criação mais fortes fala de Purusha, um ser cósmico primordial. A partir do sacrifício do corpo dele, tudo no universo foi criado. O sol, a lua, a terra, o céu e até a própria sociedade. Isso mostra de um jeito incrível um tema central, a de que tudo está interligado. No comando desse cosmo, nós temos 3 deuses principais, a Trimurti. Temos Brahma, o criador, Vishnu, o preservador, que mantém o equilíbrio de tudo, e Shiva, o destruidor. Juntos, eles governam o ciclo eterno do universo. Mas, peraí, destruidor? Essa palavra pode soar meio negativa, né? Só que no pensamento hindu, o papel de Shiva é extremamente positivo. Então, fica a pergunta: como que a destruição pode ser uma coisa boa? Bom, esse paradoxo se resolve quando a gente entende que a destruição de Shiva não é o fim de tudo. É, na verdade, uma limpeza necessária para que algo novo possa nascer. Ele destrói a ilusão e o ego para abrir caminho para a renovação. E é por isso que ele também é o deus da fertilidade, casado com a poderosa deusa Devi e pai do amado Ganesha. Enquanto Shiva destrói para recriar, Vishnu tem o papel de preservar. Quando o mal ameaça o mundo, ele desce para a Terra em diferentes formas, os chamados avatares. Ele já veio como um peixe para salvar a humanidade de um dilúvio, como o nobre príncipe Rama e como o carismático Krishna. E a crença é que ele ainda virá uma última vez, como Kalki, para encerrar a era atual e restaurar a ordem. Ok, agora vamos sair um pouco das histórias divinas para ver como elas se conectam com as crenças filosóficas que guiam a vida humana e o destino da alma. A crença principal aqui é o Sansara, o ciclo sem fim de nascimento, morte e renascimento. A morte não é vista como um ponto final, mas sim como uma transição. A alma, que é imortal, simplesmente passa para um novo corpo. E o que move essa roda do Sansara? O karma. É a lei de causa e efeito, onde cada ação, cada pensamento e cada palavra que a gente tem molda o nosso futuro, tanto nesta vida quanto na próxima. O objetivo final de tudo isso é alcançar o moksha, que é a libertação desse ciclo unindo a alma individual com a realidade suprema e universal, conhecida como Brahman. E olha que interessante, essa crença toda abstrata tem um impacto bem real nas práticas do dia a dia. A cremação, por exemplo, é muito comum porque se acredita que o fogo ajuda a liberar a alma do corpo terreno mais rápido, permitindo que ela siga a sua jornada no samsara. Essa ideia de que a alma pode renascer em qualquer forma de vida leva a um respeito profundo por todos os seres vivos. Daí nasce o princípio de ahimsa, ou não violência. E isso também explica por que a vaca é considerada sagrada. Acredita-se que muitos deuses moram dentro dela, o que a torna um símbolo da santidade de toda a vida. Certo. Então como é que todos esses mitos e crenças se transformam em prática? Vamos dar uma olhada em como os hindus vivem essa filosofia através dos seus rituais, tanto os diários quanto os cerimoniais. Existem inúmeros caminhos. A yoga, por exemplo, não é só exercício físico. É uma disciplina espiritual muito profunda para alcançar a união com Brahman. A peregrinação a lugares sagrados, como o Rio Ganges, é uma jornada de purificação. E os festivais super vibrantes, como o Diwali, celebram a vitória da luz sobre as trevas e homenageiam deuses como Lakshmi. Bom, e agora, chegando na nossa parte final, vamos trazer essa discussão para os dias de hoje, pensar um pouco sobre por que essa filosofia tão antiga continua tão viva e vibrante. E aqui a gente volta à nossa ideia lá do começo. A verdadeira força do hinduísmo, como a gente viu, está na sua incrível capacidade de se adaptar. É um sistema que não se quebra com ideias novas. Pelo contrário, ele as absorve, ficando ainda mais rico e complexo ao longo de milhares de anos. E o impacto disso é imenso. Hoje, mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo se identificam como hindus. Isso faz dela a terceira maior religião do planeta. Apesar de ser uma grande religião mundial, a sua prática é super concentrada no subcontinente indiano. A grande maioria dos seguidores vive na Índia, que é, afinal, o berço dessa tradição milenar.
E tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Numa época que muitas vezes é definida por certezas muito rígidas e conflitos de ideias, o que será que a gente pode aprender com a sabedoria de uma filosofia que abraça a multiplicidade e que aceita que existem inúmeros caminhos para a mesma verdade? Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração. Se você curtiu o conteúdo e quer ver mais análises como esta, não se esqueça de seguir nosso canal, curtir, deixar um comentário com suas ideias e compartilhar com mais gente. A gente se vê na próxima!